Boa noite, pessoal. Conversar hoje novamente sobre a epidemia e colocar um ou outro assunto que nós temos que conversar hoje a respeito de umas situações também que estão ocorrendo na cidade, né? Então, dar boa noite a todos e agradecer aí a paciência mais uma vez para a gente poder discutir e debater algumas coisas. Vou começar falando da epidemia mesmo. Hoje nós estamos com 3 casos suspeitos. Continuamos com 7 casos confirmados. A síndrome gripal aumenta bastante, como era de se esperar, então são 350 casos mais ou menos. Durante essa semana eu tive uma discussão técnica com o comitê sobre algumas coisas, comitê intersetorial. Depois eu vou explicar para vocês que eu criei um outro comitê a partir de hoje, que é um comitê que vai avaliar também a retomada da economia no município, atividade econômica dentro do município, né? Mas agora a gente não se fala mais em casos importados ou em casos que são comunitários, são todos casos comunitários, essa definição que tem. Nós vamos considerar que a epidemia já está difundida no nosso país, no nosso estado, então agora a gente só trata de casos comunitários. Então hoje nós temos 3 casos suspeitos que estão internados, se eu não estou enganado, na Santa Casa de Lavras, e 7 casos confirmados da epidemia, e esse aumento das síndromes gripais que vão progressivamente acontecendo. Então hoje nós publicamos alguns decretos que eu quero explicar aqui para vocês. Nós publicamos um decreto amanhã de abertura do comércio, nesse sábado especificamente, que é o sábado que antecede o Dia das Mães. Então nós fizemos uma inversão de horário por solicitação da CDL, que teve lá o Dr. William Natividade e a Graziella. Eu recebi lá à tarde, eles estavam solicitando que fosse feita a abertura e a gente estava discutindo algumas coisas e por que da abertura do comércio no sábado, Dia das Mães, durante esse período de epidemia. A situação de Lavras hoje é uma situação que nós temos alguns casos confirmados e um crescimento lento da epidemia no nosso município ainda. Os comércios da região eles estão abertos, das grandes cidades, das maiores cidades, no entorno de Lavras, todos esses comércios já estão funcionando. Então o raciocínio foi que as pessoas ficassem dentro do município de Lavras, ao invés de, igual estava programado, para algumas famílias irem para outras cidades, onde o número de casos já é mais elevado, correndo o risco de trazer isso para dentro do município de Lavras. Então, nesse momento, como os outros comércios de outras cidades maiores já estão abertos, grande parte dessas cidades com mais de 100 mil habitantes tem muito mais casos do que tem a cidade de Lavras. O objetivo era manter essa circulação na região nossa, da nossa comunidade, próximo, aqui mesmo, dentro do município de Lavras. E não que essas pessoas fossem para outros municípios e transitassem e circulassem no comércio de outras cidades, podendo ampliar a disseminação. Porque nesse momento, os outros comércios não estão fechados das cidades ao redor de Lavras. Esses comércios estão abertos. Então eu prefiro que a nossa comunidade fique por aqui e transite por aqui. Então para amanhã houve uma inversão. Os segmentos dos grandes magazines e da atividade ligada à construção civil, ele vai funcionar no período da tarde. E o comércio relacionado a todo outro segmento, bijuteria, roupa, calçado, acessórios de maneira geral, eles vão funcionar pela manhã. Nós estendemos um pouco mais o horário para que a gente evite aglomeração, então vai ser de 8 às 13 e depois de 14 às 17. Os grandes magazines do segmento da construção civil funcionando das 14 às 17 e o restante dos segmentos funcionando pela manhã, um horário um pouco mais ampliado com o intuito de evitar aglomerações ao máximo possível. Vou reforçar muito aqui, leve seu álcool em gel, faça o seu tempo render o máximo possível, seja o máximo objetivo, não é o período para transitar, para circular demais, para parar, para demorar tudo isso, para demorar muito tempo escolhendo, olhando várias coisas, seja objetivo, leve sua máscara, as regras para o comércio vão continuar exatamente as mesmas. Você só vai poder entrar no comércio utilizando máscara, vai ser ofertado álcool em gel na entrada, o número de pessoas que vão poder adentrar a loja continua exatamente o mesmo. E é importante que os proprietários, que os trabalhadores do comércio sigam rigorosamente as orientações,
porque amanhã deve ter um trânsito maior e a opção foi de fazer esse trânsito na nossa comunidade, das cidades do entorno que movimentam o comércio de Lavras. O raciocínio epidemiológico é muito melhor elas ficarem aqui na cidade do que irem para outros locais que tem uma contaminação e um índice de infecção maior que a cidade de Lavras e poderem voltar para cá e dificultar mais ainda do que já está a disseminação do vírus. Então é muito importante amanhã que as pessoas tomem esse cuidado. A gente anda na rua, vê boa parte das pessoas usando máscara, então continuem usando as máscaras, né? Isso é muito importante. Hoje foi criado esse comitê voltado para a economia, né? Esse comitê ele vai utilizar o outro posicionamento do comitê intersetorial para avaliação também, mas são comitês independentes. Esse comitê para geração da retomada da atividade econômica dentro do município, parecido com o que foi feito pelo governo do estado, tem feito em outras cidades, ele tem o objetivo de dar um olhar mais amplo e mais geral para a minha tomada de decisão. A decisão é minha. Então, nesse comitê tem a Secretaria de Saúde, o Serviço de Vigilância em Saúde e Epidemiologistas, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está intimamente ligada ao comércio na cidade e às suas demandas, tem a Secretaria de Obras e tem a Secretaria de Ação Social. Esse modelo ele é importante porque nós tivemos diversas discussões, o secretário Luiz ele ponderava lá que nós tínhamos solicitação de 60, 80, 100 cestas básicas por mês dentro do município, e agora nós tivemos no mês passado a solicitação de mais de 2.000 cestas. Então esse aumento vertiginoso da população demandando uma segurança alimentar, demandando a dificuldade econômica, precisa nesse momento em que as receitas estão caindo, as empresas estão fechando, que o desemprego aumenta, que a vulnerabilidade social aumenta, um olhar também para a economia, porque isso pode trazer consequências muito sérias e muito danosas ao município, e porque nós já estamos dentro disso, o Estado com muita dificuldade, a Federação com muita dificuldade. Então a gente tem o olhar para a saúde, mas a gente tem que ter o olhar agora para a economia também. O Comitê Intersetorial, que é coordenado pela professora Josiane Barsante, na semana passada ele deliberou favorável, nessa semana, quer dizer, me desculpe, deliberou favoravelmente o retorno da Feira Livre, com diversas características que depois eu explico aqui, e deliberou contrário à volta das academias, gostaria de esperar um pouco mais e ter mais dados, e sobre a abertura dos restaurantes e bares, mesmo que fosse gradual. Nós hoje iniciamos uma discussão a respeito disso, fizemos esse entendimento, mas o Comitê da Economia ponderou que seria importante a abertura, por uma solicitação minha, do comércio de bares e restaurantes para atendimento ao público, com regras e por um período de pelo menos 4 horas. Então, alguns segmentos de restaurantes, por uma deliberação e opção minha, o Comitê Intersetorial coordenado pela professora Josiane Barsante foi contrário nesse momento a uma abertura, mesmo que pequena. O comitê hoje da economia, que é coordenado pelo Rafael Piedemonte, tem essas outras pessoas. Ele deliberou, isso foi a diferença dos dois comitês, favorável a esse modelo de atendimento ao público nos restaurantes por um período de 4 horas no máximo. Então as pessoas que têm segmento que servem mais almoço vão poder trabalhar durante o dia. As pizzarias e bares que funcionam mais à noite vão poder trabalhar durante 4 horas no período noturno. Todas essas pessoas vão ter regras e vão sofrer uma visita da vigilância sanitária e do coordenador desse segmento da economia com várias orientações. Então vou ter que usar álcool em gel, vou ter que usar máscara, não vai ser possível restaurante self-service, as pessoas do grupo de risco elas não vão poder adentrar, então os maiores de 60 anos, as crianças não vão poder adentrar, o período de permanência máxima vai ser de 60 minutos, não pode ultrapassar isso, mas isso tem o objetivo de fomentar toda uma outra economia, que às vezes formal ou informal, como as pessoas que fazem salgado, as pessoas que fazem roscas, as pessoas que trabalham indiretamente, e que são essas famosas MEIs que a gente vê, ou que são esses trabalhadores informais, que movimentam esse modelo de comércio também, que não estão podendo trabalhar, e a economia está com essa dificuldade.
eu me senti seguro para liberar e observar durante mais 2 semanas. As academias, elas vão permanecer fechadas, os 2 comitês concordam isso, precisa de uma avaliação mais específica do comitê intersetorial ali, coordenado pela professora Josiane Barsante, para fomentar uma ideia. No domingo também nós liberamos que as floriculturas funcionem de 8 ao meio-dia, porque muitas pessoas não vão poder passar o Dia das Mães com as suas mães. Igual eu não vou poder passar com a minha e quero mandar uma rosa, ou uma orquídea, ou uma lembrança para ela. Já tem aqui 50 dias que eu não a vejo e muitas famílias não devem ir realmente se tiverem potencial risco de transmissão para os seus pais, para as suas mães, que são pessoas mais idosas. Então nós vamos liberar o comércio para isso de flores no domingo, de 8 ao meio-dia. Eu peço também que as pessoas sejam objetivas, que esses comerciantes dessas floriculturas trabalhem com a maior celeridade e segurança possível. Se possível, já deixem as suas ofertas de produto disponíveis e já montadas para ter mais velocidade, celeridade, menos tempo ali do comércio. Isso é muito importante. Conversei essa semana na Rádio Cultura com o vereador Marcos Possato, que tinha ponderado a respeito disso, e muita responsabilidade. Nessas 2 semanas, 18 dias que nós mantemos o comércio aberto, nós observamos a responsabilidade dos comerciantes, dos seus funcionários, e estavam muito preocupados, e nós tivemos uma contaminação após 14 dias, que era esperado muito baixa, apesar de a gente não ter um modelo de testagem muito amplo, muito seguro, que não acontece no Brasil, mas nós precisamos transitar lentamente e proporcionar condição econômica e geração de emprego e sobrevivência dos empregos. Ninguém nesse momento está querendo ficar rico, está querendo ficar milionário. Todos nós estamos preocupados com a saúde, todos nós estamos preocupados com a epidemia, mas nós chegamos num momento de equilíbrio em que a gente não pode colapsar a economia, não pode transitar com essas pessoas em vulnerabilidade social. A gente tem que imaginar um colapso disso, uma convulsão social, caso as pessoas não apresentem segurança alimentar ou com um grupo muito grande de pessoas perca os seus empregos. Então isso gera uma perda de renda que gera uma instabilidade e pode gerar violência. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, muita prudência no dia a dia. Agora, para pesar, eu vou pedir que Deus me ilumine muito. Então, para deixar claro aqui sobre o restaurante, o Comitê Intersetorial, coordenado pela professora Josiane Barsante, ela não deliberou favoravelmente, ela foi contra essa abertura. O Comitê de Economia, pesando as 2 situações, ele foi favorável. Hoje nós temos no município de Lavras mais de 200 vagas de leitos hospitalares entre o Hospital Vaz Monteiro e a Santa Casa, além dos leitos da unidade de pronto atendimento. Nós temos 21 respiradores liberados, nós temos 6 vagas de unidade de terapia intensiva e os próprios hospitais passam hoje por dificuldade econômica e financeira. E para nós conseguirmos uma liberação com segurança das cirurgias eletivas, dos tratamentos, das cirurgias que demandam pouco tempo de internação, 1 a 2 dias, para esses profissionais e para manter a saúde, o equilíbrio econômico-financeiro dessas 2 instituições de saúde pública, que são extremamente importantes para Lavras e para a região, nós vamos precisar caminhar também através da liberação da economia e ver qual impacto que isso vai ter na epidemia, na ocupação de leitos hospitalares, para a gente poder liberar um pouco mais e também não estagnar ou não estrangular os hospitais. Eles chegam a ter prejuízo nesses meses em torno de 700, 800 mil, até um pouco mais do que isso, porque eles só estão aguardando essa epidemia que agora já dura 52 dias. Então, toda essa situação econômica, toda essa situação de vulnerabilidade social, toda essa situação de desemprego e no pico, no topo da cadeia, como mais importante a epidemia, tem que ser analisado nesse contexto, que nós precisamos caminhar para ter uma segurança social, uma segurança econômica, uma segurança na geração de empregos. Fica aqui o agradecimento a esse comitê que se disponibilizou a formar para me ajudar a ter uma visão mais ampla e tomar minha decisão. Fica todo o meu respeito ao comitê intersetorial e à coordenadora Josiane Barsante, professora Josiane Barsante, e a todo o seu grupo. Eu espero que as decisões são realmente difíceis, mas pior que não ter as decisões
é sempre aguardá-las e protelá-las com consequências mais para frente que podem ser prolongar a situação econômica do desemprego e a insegurança e a vulnerabilidade social e o crescimento da violência no nosso município. Então pode ser que mais para frente nós tenhamos que regredir de novo e parar e fazer o lockdown, né? Ou pode ser que nós caminhemos com relativa tranquilidade. O tempo vai nos falar isso, mas nós precisamos dar estabilidade econômica e financeira, inclusive para as instituições médicas hospitalares do município. A Feira Livre ela volta semana que vem, o Breno, secretário de Assuntos Rurais da Rosiana, junto com o Sérgio e junto com a coordenação do pessoal da Emater. O Dutti está transitoriamente afastado por fazer parte do grupo de risco, mas ele sempre entra em contato conosco, comigo, com o Breno. Ele tem uma participação fundamental, ele estava extremamente preocupado com a situação do homem do campo, com a situação dos produtores rurais, com a situação dos feirantes. Então, Dutti, hoje a gente conseguiu, para a semana que vem, nós caminharmos. Então, como vai ser? Como é que vai acontecer isso? Vão funcionar na terça e na quarta-feira 15 barracas ao mesmo tempo na região do Firmino Costa e na região do Gama. Então, vamos atender 60 feirantes semanalmente, eles vão poder expor seus produtos com diversas restrições. Fluxo único, então você não vai poder ficar indo e voltando, você entra na fila e transita naquele sentido e você sai do outro lado. Distanciamento entre as barracas, proteção de máscara, uso de álcool em gel, para a gente poder ter um pouco da viabilidade econômica. Essa decisão foi comum a ambos os comitês, né? Então ela começa a funcionar. Eu espero que ela funcione muito bem e que os produtores rurais que ficaram quase 45, 48 dias sem poder ter uma geração de receita mais efetiva, que isso ajude, mas tomem muito cuidado, né? Hoje foi realizado o pregão lá das máscaras, pregão de álcool em gel, pregão de luva, pregão de tudo. E felizmente, agora de se esperar, nós conseguimos concluir o pregão lá. Vamos esperar que as pessoas entreguem isso. Quero dar um recado aqui que houve mais um vídeo do blogueiro explicando, mas assim, levianamente, ele demonstra a ata ali, mas na hora de clicar no segmento e o que foi efetivamente gasto, ele pula. Eu resolvi fazer dessa vez, discutir com o meu jurídico, mas a gente vai entrar com um processo por calúnia e difamação, porque está prejudicando a seriedade com que tem sido tratado, gera um estresse nos servidores da saúde, nas pessoas que fazem essas compras, essas licitações, nas pessoas que geram o pregão. Então a gente, como houve a insistência e houve a prova cabal da mentira, da leviandade hoje, quando ardilosamente ele demonstra a ata, mas pula o consumo relacionado com isso, nós resolvemos mover esse processo de calúnia e difamação assim que nós tivermos tempo e resolvermos essas pendências da epidemia, na emergência do quadro em saúde, nós vamos tomar as providências cabíveis junto à justiça, porque infelizmente o prejuízo passa a ser exagerado. Para quem já tem 2 condenações por calúnia e difamação, a terceira é muito perigosa. Isso você não vai ter que defender de mim, você vai ter que defender da sua própria publicação hoje, o que eu acho não, tenho convicção absoluta que vai ser impossível. A sua convicção, a sua explanação, ela foi leviana e foi ardilosa. Então, o problema de você falar uma mentira é quando você fala uma, você tem que falar outra para demonstrar a sua razão. Eu não gostaria de fazê-lo, é o primeiro processo contra alguém da imprensa que nós entramos. Aliás, é o segundo contra a mesma pessoa, e a minha preocupação é gerar uma tranquilidade em relação ao período de epidemia e dessa angústia que a população passa. E como nós somos muito claros e muito objetivos nos nossos propósitos, né? E nós vamos ter que tomar essa atitude, né? Então é muito arriscado para quem já tem 2 condenações correr o risco de tomar a terceira, né? É grave e vamos aguardar qual que vai ser a definição da justiça. Nós vamos apresentar o nosso argumento embasado principalmente no segundo vídeo, porque ele é mais absurdo do que o primeiro. Encerrando o assunto da epidemia, vou colocar uma coisa que eu tive uma ligação do secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Vou mudar completamente o assunto, que eu acho que é importante que a sociedade discuta e debata sobre isso também. O secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, ele entrou em contato comigo, o Dr. Toches, e ele colocou que existe a possibilidade de retomada
da construção do presídio dentro do município de Lavras, que eles vão assinar um convênio com a Vale na próxima semana e que era interesse dele fazer essa retomada. Ele entendia que o município já tem um projeto, houve uma primeira conversa com membro do Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil não estava, mas os agentes da penitenciária. E eu perguntei para ele como é que se caracterizava isso, se já era uma definição, porque já existe um projeto de lei anteriormente aprovado na época da ex-prefeita Jussara Minicucci para a construção do presídio. Eles chegaram a iniciar a obra e depois, por falta de recurso, parou. Mas o Dr. Tósteres me falou que o governador Romeu Zema ele aceita e ele não quer nenhuma imposição junto à sociedade lavrense, que ele, apesar de entender que existe o direito legal para retomada de construção, ele perguntou qual que era o meu desejo. Eu falei para ele que era discutir com a sociedade novamente sobre a vinda do presídio ou não, sobre vir seus prós e seus contras para isso junto à sociedade de Lavras, que eu não me sentia confortável, que isso foi debatido com a sociedade em um outro momento, e que apesar da reunião que nós tivemos, algumas pessoas de diversos setores, após a publicação da retomada, da possibilidade de retomada da construção do presídio, elas gostariam de debater isso melhor e que isso não fosse aceitado e colocado ali. O Coronel Tósteres me falou, o Dr. Tósteres me falou que isso é um posicionamento do governador Romeu Zema, que ele tem toda a parcimônia e que ele tem todo o interesse em que isso seja discutido com a sociedade novamente, que isso não vai ser uma imposição junto à sociedade de Lavras. E ele fala, obviamente, ali das vantagens que pode ter a vinda de um presídio, caracteriza uma cidade polo igual Lavras no polo da segurança pública do município. São mais de 200 agentes penitenciários que vão trabalhar em Lavras e vão provavelmente mobilizar toda a economia. Ele fala que existe toda uma cadeia alimentar relacionada com isso, que alimenta os outros presídios quando você tem a sede num local, numa cidade polo. Toda a parte alimentar é gerada, a parte de distribuição para os outros é gerada aqui nesse local. Que esse presídio, a ser construído em Lavras, ele traz consigo um sistema de proteção da saúde dos presidiários, envolve então pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que vêm para isso. Então tem uma outra cadeia de emprego que também é relacionada. Tem o problema que eu discuti com ele, que o maior problema é o problema da favelização relacionada ao entorno do presídio. Então, para isso, precisa ter um projeto e uma ampliação do desenvolvimento social para olhar isso. Tem uma certa dúvida se existe ou não aumento da violência dentro dos municípios quando isso acontece relacionado ao presídio. Nós aqui temos o 8º Batalhão de Polícia Militar, temos uma sede regional da Delegacia de Polícia Civil, o presídio que nós temos hoje aqui, sabidamente já colocado de maneira muito clara pelo Dr. Aécio Rabelo, ele não atende às condições mínimas necessárias. A doutora Zilda também tem esse posicionamento muito claro, o desejo dela, além do presídio, porque ela entende que isso é extremamente importante, é também trazer uma APAC para cá. E isso foi colocado com ele. Eu falei que o grande desejo que eu entendi da sociedade de Lavras seria um centro correcional de adolescentes de menores infratores e uma APAC. Ele falou, isso a gente pode transformar o presídio em uma APAC logo inicialmente, ou transformar o presídio num centro correcional de menores. E eu discuti várias coisas com ele, ele me deu essa oportunidade de transmitir isso à sociedade lavrense, colocar em discussão. Eu falei com ele que não era um momento bom, que nós não podemos programar audiências públicas, mas que nós temos pessoas que a sociedade tem que escutar com muita atenção. O Ministério Público tem que colocar suas ponderações de maneira muito clara da importância que é. E aí nós temos pessoas do mais alto gabarito para colocar as dificuldades e a importância de trazer o presídio de palavras do Ministério Público, o doutor Vladimir Sossai, doutor Aécio, que foi a pessoa que discutiu comigo, e diversos outros ali promotores que podem apresentar suas argumentações, mas isso eu acho que seria um local interessante para se discutir isso semanalmente, ou então agendar diversas reuniões na Câmara dos Vereadores e que a sociedade ficasse atenta a isso. O Judiciário, com seus representantes, precisa novamente discutir, a delegacia e
a doutora Zilda, que mexe com a parte criminal, o doutor Célio, são pessoas que são muito capazes de colocar isso em discussão, externar as opiniões, pessoas sérias, competentes, que vão trazer uma opinião profissional para isso. O 8º Batalhão de Polícia Militar, através do Coronel Totti, do Coronel Renan, ou algum representante por eles indicado. A Delegacia Civil, através do chefe de departamento, Dr. Pedro Paulo, ou Dr. Josias, que são delegados aqui, ou Dr. Ailton. Essas pessoas têm condição de formar uma opinião profissionalizada para que a sociedade entenda. E eu acho que o maior canal de debate vai ser junto à Câmara de Vereadores. Então, que a população interaja com seus vereadores, o presidente abre espaço e que cada vereador que se comunique com o seu segmento que representa e com os diversos segmentos da sociedade. E seria interessante, presidente Marcos Possato, que você, ao final, fizesse uma votação simbólica desse entendimento e que convidasse todas essas pessoas que eu falei aqui e outras mais que queiram participar, os reitores das 4 universidades que nós temos, as pessoas condicionadas às ONGs que mexem com violência e com a segurança também dos presidiários, com os representantes da família dos presidiários, que nós tivéssemos um entendimento amplo nessa semana, porque a colocação dele foi que tem um tempo para essa definição, e eu gostaria muito de discutir com a sociedade, e essa importância fosse colocada junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e que depois houvesse, uma votação simbólica para que nós entendamos o que pode acontecer. Eu estou vendo que a vereadora Cristiane Costa também está nos acompanhando aqui, o vereador Mestre Grilo está nos acompanhando, que essas outras pessoas fizessem isso, porque é necessária essa discussão. Então a gente tem uma importância regional na segurança pública, nós temos um presídio que hoje não atende as condições mínimas necessárias para nós cuidarmos dos presos, mas Lavras é uma cidade de índice de violência extremamente baixo. Nós somos uma cidade com perfil universitário, com perfil do agronegócio, mas as cidades polos têm que discutir isso, tem que ter essa discussão com a sociedade, e tem, exatamente foi colocado aqui pelo Gabriel, geração de emprego e renda, de toda uma cadeia de emprego e renda que é necessária. O Coronel Tosti fala que foi colocado em outros locais, vai ser construído com o recurso de compensação da Vale, então está muito próximo disso acontecer, já tem uma estrutura, já tem a área. Eu achei elegante da parte dele, eu achei interessante a colocação dele, que ele poderia retomar isso de maneira abrupta, e pode mesmo, então não é uma coisa que nós possamos inferir e proibir, né? Ele foi claro nisso, falou, não, eu já tenho posicionamento legal, nós podemos, esse projeto de lei foi aprovado anteriormente, e foi discutido naquela época com essas diversas pessoas, mas era um outro momento. Então é muito importante que a sociedade debata isso nesse momento. Eu tenho certeza que o presidente Marcos Possato, o meu líder de governo, doutor Alessandro, vereador Mestre Grilo, Bira, Ailton, Daia, todos eles vão discutir isso com muita seriedade, mas não é uma discussão simplória, é uma discussão importante para o município, que pode virar um centro de referência na segurança pública, através da colocação do presídio. Tem toda a discussão da cadeia econômica, e a gente vê uma pós-epidemia, uma grande crise econômica, são funcionários que têm um salário razoavelmente elevado, gera toda uma cadeia de construção civil, de consumo, de serviços, que é importante e que tem que ser discutido mesmo. Eu espero que agradeço ao governador Romeu Zema, agradeço ao Dr. Tosti, secretário de Segurança Pública, pela gentileza, espero a compreensão e a colocação. Já tinha falado isso com o doutor Aécio se colocou, o doutor Aécio Rabelo, promotor, se colocou com muita tranquilidade, falou, doutor, vamos ao debate novamente, eu também acredito que isso é importante. A doutora Zilda também se colocou prontamente, tenho certeza que o doutor Pedro Paulo, o doutor Josias, o coronel Toches, o coronel Renan, eles vão disponibilizar com a sua experiência o que acontece junto aqui a vinda desse presídio, e aí nós vamos tomar uma decisão de acordo com esses interesses diversos, né? Que eu hoje não saberia definir qual que é a posição da sociedade de Lavras. Então agradecer ao governador Romeu Zema, esse ato democrático, ao coronel Toches, espero que nós sejamos iluminados e podemos discutir entre a importância, a geração econômica, a segurança pública, mas nós temos pessoas altamente confiáveis e que têm que ser escutadas e levado muito a sério seu posicionamento na nossa definição. Isso é uma oportunidade. Se não for aqui para Lavras, vai ser para outro local,
E talvez, assim, ao primeiro olhar, seja uma coisa que nós teríamos uma ideia de impossibilidade total, mas que é importante a discussão em todos os seus aspectos, né? Em todos os seus aspectos, para a gente discutir com a sociedade de Lagos. Gente, boa noite, fiquem com Deus, bom final de semana. Vamos redobrar os cuidados, porque à medida que nós vamos criando uma liberação de comércio, uma liberação, uma transitando de alguns modelos, nós vamos aumentando o risco de contaminação da epidemia. Mas eu acho que esse é o caminho pela dificuldade econômica, pela dificuldade de saúde que a gente passa, pela crise econômica que se fica mais clara cada vez para o país. E hoje a Graziella até que estava na discussão colocou uma coisa comigo, que houve uma discussão no grupo dos comerciantes que não queria liberar porque tem ganho. Gente, não tem ganho econômico. Não tem nenhum ganho econômico no município. O município provavelmente no mês passado perdeu algo entre 2 milhões e 400 e 2 milhões e 800 de receita. A epidemia não traz ganho para ninguém, não traz ganho para o Estado, não traz ganho para o município, não traz ganho para o país, não traz ganho para nenhum local do mundo. Nós vamos viver provavelmente uma grande crise econômica, de saúde, e no Brasil nós temos a característica de viver também uma crise política. Então não existe ganho, isso é fake, isso é conversa de quem só quer perturbar, só quer atrapalhar, não tem ganho para ninguém. O país vive com perda de emprego, com perda de saúde, com aumento da vulnerabilidade social, com aumento das dificuldades. Não tem nenhum ganho relacionado com isso. Nenhum ganho relacionado com isso. Eu estou vendo aqui, apesar de eu citar que o projeto de lei já estava autorizado, estou deixando claro, na época da prefeita de Minicurso, eu não faço não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Inclusive, meu irmão Marcos Xerém era vereador na época, se eu não estou enganado, ele votou a favor após as explicações. Então não tem ninguém tirando o corpo fora, não, tem a responsabilidade hoje é do prefeito. Eu estou pontuando as coisas sem fazer nenhum juízo de valor a ex-prefeita Jussara Minicurso. Estou pontuando que foi aprovado naquela época. Naquela época meu irmão também era igual todos os outros vereadores, eu não tenho certeza disso, mas foi nos dada a oportunidade de rediscutir novamente. Então tem uma nova Câmara de Vereadores, tem um novo prefeito, tem uma sociedade mais entendida disso e tem as pessoas novamente muito capacitadas para discussão novamente da vinda ou não do presídio. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom.